Boa noite e bem-vindo ao Vexa. Eu vou falar baixo, porque essa história ainda me dá um tipo de vergonha que não combina com o que aconteceu. Não é vergonha de ter medo, é vergonha de ter sido educado demais, de ter tentado ser normal quando tudo já estava avisando que não era. Foi numa terça-feira, 23 de agosto de 2022. Eu lembro a data porque era o dia seguinte ao aniversário da minha mãe. E eu tinha prometido passar lá no fim de semana. Era uma promessa boba, dessas que a gente faz no automático e acha que vai cumprir fácil. Naquele dia, eu estava quebrado de cansaço. Tinha saído do trabalho às 20h12. Peguei o ônibus 431 na avenida principal às 20h29 e cheguei no meu bairro por volta das 21h06. Eu morava num prédio antigo, daqueles com portaria pequena, azulejo bege, lâmpada fluorescente tremendo e um cheiro constante de desinfetante barato, misturado com comida de gente. Meu dia tinha sido tão comum que chega a dar raiva. Planilha, e-mail, 2 reuniões que poderiam ser um áudio de 20 segundos, almoço frio no pote e aquele tipo de estresse que não estoura na hora. Ele vai se acumulando no pescoço, no maxilar, no jeito que você aperta a chave da casa. Eu tava com uma mochila nas costas, o celular com 12% de bateria e uma sacola do mercado com pão, café e um pacote de macarrão porque eu não tinha força nem para pensar em delivery. O elevador do meu prédio era lento, tinha um espelho arranhado e um aviso colado com fita: não segure a porta. Eu entrei, apertei o 7 e o elevador deu aquela suspirada, como se reclamasse de estar vivo. Enquanto subia, eu vi meu reflexo no espelho e achei que estava com uma cara esquisita, não triste nem irritado, só desligado. E isso, hoje eu sei, é o estado perfeito para você ignorar sinais. Quando a porta abriu no 7º andar, o corredor estava com aquela luz amarelada, que não ilumina direito. O piso era frio, meio encerado, o silêncio era grande, mas não um silêncio confortável. Era um silêncio de prédio velho, em que você sempre imagina que tem alguém parado no fim do corredor, mesmo quando não tem. A minha porta ficava quase no final, do lado de uma janela que dava para o poço de ventilação. Eu fui andando, procurando a chave, e foi ali que eu ouvi o primeiro som. Não foi um barulho alto, não foi grito, não foi nada de filme. Foi um clique, bem baixo, como unha batendo em plástico. 3 toques, uma pausa, 3 toques de novo, um ritmo quase educado. Eu parei sem querer, e a primeira coisa que pensei foi: goteira. Sabe quando o cérebro tenta salvar você do medo com uma explicação idiota? Eu olhei para o teto, nada. Olhei para o chão, seco. E o som continuou, só que agora parecia vir de trás de mim. Quando eu virei um pouco o rosto, eu vi uma coisa que me deu um arrepio imediato. A porta do apartamento 703 estava só encostada, com uma frestinha aberta, e eu nunca tinha visto aquela porta assim. O 703 era um daqueles apartamentos que sempre pareciam vazios, e eu nunca tinha ouvido voz, televisão, nada. E o corredor, do jeito que era, fazia aquele eco leve, como se qualquer respiração ficasse maior do que deveria. Eu devia ter voltado para o elevador. Eu devia ter ligado para a portaria. Eu devia ter feito qualquer coisa menos o que eu fiz. Eu me aproximei um passo, só um, e falei baixo no automático, como se estivesse falando com alguém que eu conhecia. Oi, tudo bem? Aí o som parou. E na fresta da porta eu vi uma sombra se mover. Não uma sombra de luz, uma sombra de corpo mesmo, como se alguém estivesse bem ali, encostado do lado de dentro, colado na parede, e se tivesse puxado o peso para trás.
Foi rápido, mas foi o suficiente para minha barriga afundar. Eu recuei, peguei a chave, enfiei na minha fechadura com a mão tremendo de leve e pensei: entra, entra, entra. Só que a chave não entrou de primeira. Ela arranhou, eu errei o encaixe, eu tive que tentar de novo. E foi nesse segundo em que eu estava atrapalhado que eu ouvi uma voz bem perto do meu ombro. Moço! Eu virei com tudo. E tinha uma mulher parada no corredor, vindo da direção da escada. Ela parecia cansada, sabe? Não era assustadora de cara, cabelo preso, uma sacola de pano no braço, roupa simples. O tipo de pessoa que você vê todo dia e não memoriza. E esse foi o perigo, a normalidade. Desculpa incomodar, você mora aqui? Eu respondi moro, sem entender nada. Ela olhou para o corredor, do jeito que as pessoas olham quando querem falar uma coisa, mas não querem ser ouvidas. E aí ela falou: você sabe quem tá no 703? Eu quase ri. Quase, porque a pergunta era tão aleatória. Eu falei a verdade. Não faço ideia. E nem vejo gente entrando e saindo. Ela fez comprido, como quem já esperava aquela resposta, e deu 2 passos na minha direção. É que eu moro no 702. Eu ouvi um barulho de madrugada. Um barulho estranho. Fiquei com medo. Você ouviu? Eu pensei em dizer não, porque eu não queria conversa. Eu queria banho, macarrão e cama. Mas eu sou educado. Eu tenho essa doença. Eu falei: hoje eu ouvi um clique, como se, sei lá, mas eu não sei. Pode ser coisa do prédio. A mulher mordeu o lábio, fez um gesto com a cabeça, como se resolvesse uma coisa, e soltou. Então tá, se ouvir de novo, não abre a porta, tá? Eu abri a boca para perguntar por quê, mas ela já tinha virado, voltado pro apartamento dela, como se tivesse lembrado de desligar o gás. Eu entrei no meu apartamento com uma sensação ruim, daquelas que não vêm como medo, vêm como incômodo. Eu tentei matar aquilo com rotina. Tirei o tênis, larguei a mochila, lavei a mão, coloquei a água para ferver, abri o macarrão. Liguei a TV só para ter barulho. E aí eu fiz a coisa mais estúpida. Coloquei o celular para carregar na sala, longe do quarto, porque eu ia desconectar. Eu jantei olhando para a tela sem prestar atenção. Era umas 22h05 quando eu terminei. Lavei a panela, deixei a pia mais ou menos e fui pro quarto. Eu deitei por alguns minutos, deu certo. A normalidade começou a colar de novo. Até que às 22h47 eu ouvi o mesmo som. Clique. 3 toques, pausa. 3 toques de novo, só que agora vinha de dentro do meu apartamento. Eu sentei na cama tão rápido que a minha cabeça deu uma leve tontura. O som vinha do corredor interno, da porta da minha sala, como se alguém estivesse batendo com uma unha do lado de dentro da minha porta de entrada. Um toque, não de visitante, de alguém que já estava ali. Eu fiquei parado, prendendo a respiração, ouvindo. E aí veio a parte que me fez gelar. Junto do clique, eu ouvi um arrasto leve, como tecido no chão, como se alguém estivesse deslizando devagar no lado de fora da minha porta, encostando na madeira. O instinto gritou para eu levantar e correr, mas eu fiquei travando, porque o medo, quando vem de verdade, ele não te transforma em herói, ele te transforma em imóvel. O som parou, e no silêncio eu ouvi uma coisa que eu nunca vou esquecer, uma respiração, não a minha, não a do prédio. Uma respiração forte, baixa, perto do olho mágico. Eu peguei o celular no impulso e lembrei que ele estava carregando na sala e eu não queria sair do quarto. Não queria andar pela casa como se estivesse procurando algo. Eu fiquei ali com a mão no colchão, tentando não fazer barulho. E aí veio uma batida diferente. Não o clique, uma batida única, seca. Toque.
em uma voz baixa, quase grudada na porta. Abre, é rapidinho. Eu não respondi, eu não fiz nada. Eu ouvi, do lado de fora, um som de sorriso. Sim, eu sei como isso parece, mas tinha um som ali como se alguém estivesse sorrindo com a boca colada na madeira. Eu sei que você tá aí. Meu corpo inteiro ficou quente e frio ao mesmo tempo, e eu finalmente me mexi. Eu fui devagar até a cômoda, peguei o celular extra, puxei o celular da sala com cuidado, com passos que eu nem senti o chão, e voltei para o quarto, trancando a porta do quarto por dentro. Quando a tela acendeu, eu vi 2% de bateria. Eu tinha esquecido que o carregador não estava encaixando direito. Eu liguei para a portaria. Chamou e ninguém atendeu. E foi aí que eu entendi uma coisa simples e horrível. Aquele prédio, aquela hora, eu estava sozinho demais. Do lado de fora, a pessoa voltou com um clique, só que agora era mais rápido, mais irritado. Uma risada curta, contida, como quem não quer acordar os outros. Eu segurei o celular com as 2 mãos e mandei mensagem pro grupo do condomínio. Aquele grupo que só serve para reclamar de barulho e falar de taxa. Alguém correndo no andar 7, tem alguém batendo na minha porta. Eu fiquei olhando e enviando como se a minha vida dependesse do Wi-Fi. A mensagem foi: ninguém respondeu. A respiração do lado de fora ficou mais forte. Eu ouvi o som da mão, ou do que fosse, passando devagar na porta, como se procurasse uma falha, uma fresta. E num impulso desesperado, eu olhei para o olho mágico. Eu sei que eu não devia. Eu cheguei perto com cuidado, como se o próprio ar pudesse denunciar. Encostei o rosto e vi o corredor vazio, luz amarela, nada. Só que no canto inferior do olho mágico, bem perto da minha porta, tinha um pedaço de rosto. Como se a pessoa estivesse colada embaixo, agachada, com a cabeça inclinada para cima, num ângulo que não fazia sentido para alguém ficar confortável. Eu não vi o rosto inteiro, vi a pele e vi um olho. Um olho aberto demais, parado sem piscar. E aí esse olho se mexeu devagar e olhou direto para o olho mágico, como se soubesse exatamente onde eu estava. Eu recuei tão rápido que bati a lombar na parede e quase soltei um som. E foi aí nesse momento que a voz do lado de fora mudou. Ela ficou doce. Ah, você olhou. Silêncio. Agora é pior. Eu não aguentei. Eu liguei para a polícia. A ligação completou. Eu falei meu endereço. Falei que tinha alguém no corredor. E a atendente pediu para eu manter a calma, que uma viatura seria acionada. Eu fiquei repetindo, por favor, como se isso acelerasse qualquer coisa. Do lado de fora, a pessoa parou de bater e começou a andar, passos lentos, arrastados, indo na direção do 703. Eu ouvi a porta do 703 abrir com um rangido pequeno, como se não fosse aberta há muito tempo. Eu ouvi a voz, já distante, falando, não comigo, falando com alguém lá dentro. Ele olhou, um silêncio grosso. Sim, hoje. E aí, um som que não era resposta humana. Era um som baixo, como se alguém respirasse com a garganta cheia. A minha cabeça tentou entender e falhou. Meu corpo só quis uma coisa: sair daquele apartamento. Mas eu tinha medo de abrir a porta e encontrar qualquer coisa no corredor. Eu fiquei no quarto, tremendo, com o celular quase morrendo, esperando os minutos ficarem largos. Às 23h18, eu ouvi o elevador, o ding metálico, passos mais firmes e uma voz alta de homem ecoando no corredor. Polícia, tem alguém aí? Eu quase chorei de alívio. Eu destranquei a porta do quarto e antes de abrir a porta, gritei: "Tô aqui, no 707. Quando eu abri, tinha 2 policiais e o porteiro atrás com a cara pálida. Eles olharam para o corredor e perguntaram onde era. Eu apontei para o 703. A porta do 703 estava fechada, encostada, como antes.
Um dos policiais bateu, anunciou, pediu para abrir. Nada. Ele tentou a maçaneta. Abriu. A porta do 703 não estava trancada e lá dentro não tinha ninguém. Não tinha móvel, não tinha roupa, não tinha sinal de vida. Só tinha poeira, parede descascando e um cheiro úmido como de quarto que nunca pega sol. Mas no chão, bem na entrada, tinha marcas. Marcas finas. 3 riscos paralelos, como se unha tivesse passado ali repetidas vezes. E, encostado na parede, tinha um espelho grande, virado de frente para a porta. Um espelho velho, manchado, com a borda quebrada em um canto, como se alguém tivesse deixado ali só para refletir quem entrasse. O policial perguntou: "Esse apartamento está vazio?" O porteiro, com a voz engolida, falou: "Faz anos, ninguém mora aí." E a minha cabeça ficou girando numa pergunta simples. Então, com quem aquela voz falou lá dentro? A polícia olhou, fez uma vistoria rápida, não achou nada, e disse para eu registrar ocorrência se eu quisesse. O porteiro pediu desculpas, disse que tinha ido no banheiro e não ouviu o telefone. Eu só concordei com a cabeça, porque eu não tinha energia nem para odiar. Eles foram embora, o corredor voltou ao silêncio, e eu voltei para o meu apartamento com uma certeza estranha. Não tinha terminado, só tinha mudado de forma. Na madrugada eu não dormi direito. Eu deixei as luzes acesas e fiquei ouvindo qualquer estalo. Às 3h14, eu juro por tudo, eu ouvi um clique, bem baixo, vindo da minha sala. Eu não levantei, eu não olhei. Eu fechei os olhos com força, como se fechar os olhos fosse apagar o mundo. No dia seguinte, eu falei com a mulher do 702 no corredor. Ela saiu com a sacola, me olhou com uma pena silenciosa e perguntou: "Você olhou, né?" Eu só fiz que sim. Ela respirou fundo e disse: "Quando você olha, ele aprende o seu jeito." Eu perguntei: "Ele quem?" E ela respondeu de um jeito que me dá calafrio até hoje: "O que mora onde não mora ninguém." Eu mudei daquele prédio 2 semanas depois. Não foi por coragem, foi por instinto. Só que o detalhe mais nojento dessa história é que desde aquele dia eu comecei a perceber pequenos cliques em lugares comuns. No metrô, quando a luz apaga por um segundo, no corredor do trabalho, quando todo mundo tá no almoço, no meu apartamento novo, em noites que o prédio parece segurar a respiração. E às vezes, quando eu tô quase pegando no sono, eu tenho a sensação de que tem alguém agachado do outro lado de uma porta, olhando para cima, esperando eu cometer o erro de novo. Porque tem coisas que não invadem pela força, elas entram pelo seu reflexo. E se você chegou até aqui, se inscreva na comunidade Vexa.